Bom dia, povo bonito. E aí, vocês não vão me dar os parabéns, não? Hoje é dia do biólogo. Pelo menos um dia no ano. Estamos aí, firmes e fortes. Beleza? Galera chegando aí. Amores, bater uma bola rapidinho aqui com vocês antes de começar o assunto, tá? Agora eu vou entrar na parte dos biomas. Falar dos biomas brasileiros, depois dos biomas terrestres. Eu não vou entrar muito em detalhes geográficos de bioma, não, tá? Porque essa é uma matéria que vocês veem tanto aqui na biologia quanto na geografia. Então, não vou falar muito de clima, regime de chuvas, essas coisas, não, porque isso aí é com eles lá da geografia. Mas vou focar mais, principalmente nas características de cada bioma, característica biológica de cada bioma, e nos problemas de cada bioma, certinho? Eu não sei se a aula que eu preparei para hoje, eu vou conseguir terminar ela totalmente hoje, mas não tem problema não, porque eu acho melhor eu explicar bem bonitinho do que correr só para terminar a questão dos slides. E antes de falar de bioma, tem que explicar algumas coisas para vocês a respeito dos biomas no geral, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Agora vocês estão vendo uma linda tela branca. Deixa eu diminuir as coisas aqui. Aí. Vou botar eu aqui no cantinho. Bonitinho. E vamos lá, né? Continuar a nossa querida e amada ecologia aí. A parte dos biomas e vegetação litorânea. Essa matéria aqui, gente, ela vai se estender por muitos dias, tá? Por muitas aulas nossas aí. Obrigado, Adriele, pelos parabéns. Então, hoje é a parte 1 dela. Teremos parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200 milhões aí. Beleza? Então, vamos lá. Alguns conceitos que nós temos que relembrar sobre esse assunto. Então, primeiro, biodiversidade. Variedade de vida presente no ambiente. Beleza. Quantidade de espécies diferentes, de grupos diferentes de espécies num determinado ambiente. Eu tenho uma alta variação genética, diversas comunidades e as interações entre os seres vivos que a gente acabou de estudar, as relações ecológicas, fazendo com que essa variação genética aí e essas interações entre as comunidades determinem a biodiversidade de um local, certo? Então, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando a gente está falando de biodiversidade, a gente está pensando em todos os níveis da cadeia alimentar. Todos. Então, num local onde eu tenho alta biodiversidade, eu tenho alta biodiversidade de produtores, de consumidores primários, de consumidores secundários, de consumidores terciários, de decompositores e assim por diante. E onde eu tenho alta biodiversidade, eu tenho muitas interações entre os seres vivos. Por isso que em ambientes onde tem alta biodiversidade, você também tem uma alta incidência de parasitas. Tá? Para vocês terem uma noção, os cursos de medicina dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Rússia, eles têm uma parte chamada medicina tropical. É uma matéria, uma disciplina chamada medicina tropical, para eles estudarem as doenças tropicais. O que para nós aqui não faz sentido nenhum, porque são as doenças que ocorrem naturalmente aqui, certo? Quais são os fatores ambientais principais que determinam a biodiversidade? O clima, solo, relevo e, no Brasil, nós temos algumas coisas. Uma grande extensão territorial. E não é só, gente, de leste a oeste, não. Porque a Rússia, por exemplo, ela tem uma grande extensão territorial, mas é de leste a oeste. Nós temos a extensão territorial grande de leste a oeste e norte-sul.
A gente pega desde a área acima da linha do Equador, do hemisfério norte, até o sul. Não chega a ser o extremo sul da América do Sul. Isso dá uma grande variação de climas e de solos no país. Consequentemente, nós temos uma altíssima diversidade de biomas. Tá? Quando você compara, faz aquela equivalência ecológica, lembra o que é equivalência ecológica? Você comparar biomas de determinados locais. Você compara, por exemplo, Brasil com África. Você tem uma grande variedade de biomas também na África. E a África também, o continente africano, tá? Ele tem uma grande extensão territorial norte-sul, igualzinho o Brasil. O Brasil é o maior país da América Latina, né? O maior país da América Latina. E nisso nós temos uma grande vantagem, certo? Biótopo, menor ambiente natural, físico ou químico nos quais as comunidades encontram condições favoráveis à vida. Beleza, esse é um conceito, né? Conceito de biótopo. E o que nós temos que levar em consideração nesse conceito? Nós temos fatores abióticos e bióticos interferindo dentro do biótopo. Clima, solo, relações ecológicas, etc. Para entender isso aí melhor, bioma, peguei o conceito de bioma lá dos livros de biologia, unidade biológica, espaço geográfico cujas características são definidas pelo macroclima, fitofisionomia, solo, altitude, dentre outros critérios. Presta atenção numa palavrinha que eu vou destacar aqui em primeiro lugar, macroclima. Certo? Macroclima. No biótopo, eu tenho menor ambiente natural, físico ou químico. Então, dentro de um bioma onde eu tenho macroclima, eu tenho microclimas. Vou dar um exemplo que vocês conhecem. Todo mundo aqui já andou no cerrado. Você está num cerrado de altitude, por exemplo, você está indo lá na Capelinha de Pirinópolis. É um clima. Você desceu para a cachoeira, Mata Ciliar, ainda dentro do cerrado, é outro clima. São microclimas dentro do macroclima. Então, dentro de um bioma, eu tenho subbiomas. Dentro desses subbiomas, eu tenho ecossistemas. E dentro de cada ecossistema desse, eu tenho um biótopo. Se a gente pensar aí, ó, menor ambiente natural, físico ou químico, no qual as comunidades encontram condições favoráveis para a vida. E você pega um bioma qualquer, o cerrado, por exemplo, você vai ter N biótopos ali formando esse bioma cerrado. Principais biomas do Brasil: floresta amazônica, o cerrado, caatinga, mata atlântica, pampas, pantanal. Sendo que a caatinga é o único que é exclusivamente do Brasil. Tá? E alguns autores falam que a caatinga ela não tem equivalência ecológica em lugar nenhum do mundo. É um bioma que não só está localizado exclusivamente no Brasil, mas que só ocorre no Brasil. Certo? Porque é difícil você achar as condições gerais de clima, solo, etc., que a caatinga tem para a formação daquele bioma. Caatinga, em Tupi-Guarani, é mata branca. Caatingá, tá? Mata branca, floresta branca. E só tem aí. Aí eu peguei isso aí do site do IBGE, inclusive a tabelinha aqui eu copiei lá do site do IBGE, refiz ela aqui de acordo com o site do IBGE, mostrando aqui os principais biomas do Brasil. Duas coisas nesse mapa que eu quero chamar a atenção. A primeira delas, dá a impressão que quando você está andando aqui no Mato Grosso, você chega num ponto onde termina o Cerrado e começa a Amazônia. Só que nós já estudamos, né, as ecótones, aquelas áreas de transição entre um bioma e outro. Segunda coisa, quando eu vejo esse cerrado, essa área gigante aqui ocupada pelo cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, dá a impressão que ele é uniforme. Ele não é uniforme. Então, o que a gente chama de cerrado, essa área ocupada pelo cerrado aí, na verdade, você tem vários microcerrados diferentes lá dentro. Tá? Não confundam bioma com biócoro. Biócoro, menores ambientes que formam cada biociclo. Então, eu tenho aí o biócoro floresta, campo e deserto no biociclo terrestre.
todos os tipos florestais do mundo são classificados como floresta. Floresta amazônica, floresta de pinheiros, né? Uma floresta temperada. Tudo isso é floresta. Campo, entra o cerrado, entra a savana, entra as pradarias nos Estados Unidos, entra as estepes da Rússia, da Sibéria e da China, deserto, inclusive o jalapão aqui entra nisso aí. Tá? O biociclo, menor ambiente que compõe a biosfera. Então eu tenho o biociclo terrestre e o epinociclo, que nós vamos estudar agora. Depois nós vamos estudar o biociclo de água doce ou liminociclo. E por último, o biociclo de água salgada ou talassociclo. Então, eu tenho no biociclo todos os ambientes da Terra, do planeta Terra, onde é possível encontrar vida. Certo? Esse biociclo eu vou separar em biócoros, o biócoro eu vou separar em biomas e assim por diante. Classificação de vegetação quanto à temperatura, porque o bioma está muito ligado ao tipo de vegetação. Eu peguei uma tabelinha que eu achei bem interessante, que chama aqui ó, de vegetação megatérmica, quando as temperaturas médias altas, 20 graus Celsius em regiões tropicais. Mesotérmicas, as temperaturas médias entre 12 e 15 graus Celsius, região temperada. Microtérmica, temperatura abaixo dos 12 graus em regiões de elevadas latitudes e altitudes. Tá? Goiás, né? Hoje de manhã vocês já presenciaram, nós acordamos aí com 5 graus Celsius, nevou durante a noite, então nós estamos numa região microtérmica, correto? Já amanheceu o dia aí com 20 graus Celsius, gente. E está previsto 39 graus para hoje. Nem preciso falar qual região que a gente pertence aí, né? A chamada zona tropical, a zona quente do planeta Terra. Por causa da inclinação do Sol, blá blá, vocês sabem isso aí melhor do que eu. Classificação da vegetação quanto à luminosidade. Plantas heliófilas. Eu achei o termo também heliófitas. Tá? Heliófilas, precisa de muita luz. Então, toda planta que tem copa alta, toda planta que é epífita, toda planta que tem que ficar em exposição direta em locais onde tem muita luz. Agora, a planta ombrófila, pouca luz. Umbrófila é um sinônimo, tá? Mas o termo que se usa hoje é umbrófila. Eu coloquei aí em florestas, pteridófitas, gramíneas e musgos. Vamos pensar. Samambaia, eu mostrei para vocês na Botânica o samambaia-açu, né? Que era aquela samambaia que crescia pra caramba e tal na Mata Atlântica. É o geral? Não. Aquilo é exceção. A samambaia ela tem de médio, de pequeno a médio porte. Então ela é uma planta que ela vai precisar de pouca luz. Gramínea é a mesma coisa, musgo é a mesma coisa. Porém, existe uma cor na paleta de cores que a gente chama de verde musgo. Porque a planta umbrófila, aí, como ela fica em ambiente sombreado, ela precisa de mais clorofila, vamos dizer assim, mais clorofila por unidade diária na folha, para poder captar melhor essa luz e fazer a fotossíntese do jeito que ela precisa. Tá? A estratificação, a altura das plantas. Eu peguei essa figura aí que eu achei bem interessante, porque ela mostra aqui um ser humano para a gente ter ideia de altura. Então eu tenho o estrato arbóreo, de grande porte, não importa se ele é estrato arbóreo superior ou arbóreo médio ou arbóreo inferior, arbustível de médio porte e o herbáceo de pequeno porte, certo? Tem alguns biomas que não têm estrato arbóreo, por exemplo, alguns subbiomas, né? Se você pega o cerrado, chamado cerrado stricto sensu, que é o cerrado típico, ele não tem estrato arbóreo. Ah, professor, mas a mata ciliar? A mata ciliar é outro subbioma, ali tem estrato arbóreo. Né? O máximo que o cerrado aberto tem é um arbóreo inferior e olhe lá. Algumas plantas chegam até a altura maior. Né? Então, isso aí depende do quê? Do solo, do clima, da quantidade de água, de uma série de fatores bióticos e abióticos para ter esses estratos. Tá? Classificação da vegetação quanto à umidade. Eu tenho plantas hidrófilas que vivem em ambiente aquático. Quando eu falo plantas aí, gente, é de musgo para cima, tá? Alga não conta. Higrófila,
é diferente de hidrófila. A hidrófila, ela vive na água. Higrófila, ela vive em área muito úmida. Por exemplo, as plantas de floresta amazônica, as plantas de mata ciliar, de mata atlântica, que tem um período muito grande do ano que elas estão suportando umidade. Por exemplo, na Amazônia, né? Qual que é o período de chuvas da Amazônia? É de setembro a março. Ainda não começou a chover, mas setembro a março chove. Chove quanto? Tem vezes que chove 24 horas por dia, durante 12, 15 dias seguidos. Tá? Não é igual o nosso período de chuva aqui, que nós temos aquele período de chuvas de verão no final do ano, né? Que roda piscina na T9 aí e tal. Se você nunca viu, coloque no YouTube Piscina na Avenida, em Goiânia, você vai ver. E por quê? É o período de concentração de chuvas. Agora nós estamos num período aí de mais de 100 dias de seca. Então as nossas plantas aqui, elas são semi-xerófilas, tá? É adaptada a ambiente seco, suporta grandes períodos sem água. Por que ela é semi-xerófila? Porque ela perde as folhas nessa época. Tropófila, vive em áreas de pluviosidade concentrada em determinadas épocas do ano. Vocês estão vendo que eu posso confundir as classificações ali, mas a planta tropófila geralmente é aquela planta de ambiente temperado, onde você tem as estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Né? Aqui que é a estação de seca, estação de mais seca, estação de muita seca, com muito calor, estação desesperadoramente seca e chuva. E alófilas, desculpa, eu errei ali, eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Vive em ambiente salino, é o mangue. Então, típico de área litorânea, né? Que você tem aquela área onde a influência da salinidade do mar, ela entra no solo, certo? É a planta alófila, não alófina. Eu vou corrigir antes de mandar. Classificação da vegetação, quanto ao padrão físico da folha, o tipo de folha e o comportamento sazonal. Eu tenho planta de folha latifoliada, quando a folha é grande e larga, para captar a luz, mas que tem muita luz à vontade. Perennifolia, quando fica com a folha o ano todo. Aciculifólias, a forma de agulha, lembra que a gente estudou lá nas gimnospermas, a planta de folha estreita e pontiaguda para a neve não queimar, né? Subcaducifólias, quando a planta pode perder ou não parte das folhas, né? Ou a chamada semidecida, e as caducifólias, quando tem a perda total de folhas no inverno ou em estiagem prolongada. Vocês estão vendo, quem tem rede social aí, acho que a maioria de vocês tem, foto de ipê florido para tudo quanto é lado. Ai, Goiânia tá linda, né? E aquela tia que varre a calçada reclamando dessa porcaria dessa árvore, jogando folha aqui o tempo inteiro. O que está acontecendo ali? Você tem uma planta caducifólia que ela usa a estratégia de armazenar energia e produzir flores na época mais seca do ano. Sabe para quê? Nunca desconfiou? Para se aproveitar o máximo possível do polinizador, porque o que o polinizador tem para comer nessa época, a não ser as flores, o néctar das folhas do ipê, das flores de ipê. Tá? Floresta amazônica, agora os biomas brasileiros. A floresta amazônica, para a gente começar, nós vamos todo o resto da aula aí em floresta amazônica. Eu tenho um negócio chamado bioma Amazônia, eu tenho a bacia amazônica e eu tenho a Amazônia brasileira. Para eu entender do que eu estou falando aqui, eu tenho que distinguir esses três termos aí. Então aí vocês estão vendo essa área da América do Sul aí, isso aí é o bioma Amazônia, certo? O bioma Amazônia, ele está cobrindo 1/3 da América do Sul, ele pega 9 países, sendo que 60% da Amazônia está no Brasil, tá? 13% está no Peru. Aí eu tenho Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, sei lá como é que pronuncia isso. Então, todos esses países aí são cobertos pelo bioma Amazônia. 7 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8, alguma coisa milhões de quilômetros quadrados. Então, a Amazônia ela é quase do tamanho do Brasil. O bioma Amazônia é quase do tamanho do Brasil. Nós temos 43 mil espécies de plantas no bioma Amazônia. 2,5 milhões de espécies de insetos. 3 mil espécies de peixes. E uma a cada 5 aves do planeta está na Amazônia. Quando eu fiz faculdade, lá na década de 90, eu
peguei um livro da coordenadora, emprestado, ela emprestava os livros dela para Deus e o Mundo. Eu devolvi, tá? Chamado A Vida na Copa da Floresta. E eu vi um negócio bem interessante. Os caras foram na Bolívia e no meio da Amazônia, no meio do bioma Amazônia, eles separaram uma única árvore. Eles pegaram um tecido e isolaram essa árvore das outras. Isolaram totalmente essa árvore, fizeram a medida antes lá tal, e coisa de um dia eles conseguiram isolar essa árvore com um tecido tipo mosquiteiro. E bateram veneno em toda essa área dentro do mosquiteiro lá. E demoraram 6 anos para identificar todas as espécies de insetos que eles acharam em uma única árvore. Tá? A bacia amazônica, a área circundada ali, a maior bacia fluvial do mundo, 45% da área do Brasil é a bacia amazônica, tem 20% da água doce do planeta. Lembra quando eu falei para vocês de ciclo biogeoquímico? Lembra da aula de ciclo biogeoquímico? Quando eu falei lá do ciclo da água, e eu falei que em 15 anos nós vamos ter uma crise relacionada à quantidade de água do planeta, e essa água doce lá, gente, está no local onde tem pouquíssima população, tá? O Rio Amazonas é o rio mais longo e mais caudaloso do mundo, ele tem 7.000 afluentes, ele tem 25.000 quilômetros navegáveis de rio. Eu não sabia, eu fiquei curioso quando eu vi essa informação e fui procurar, estudar o que era o quilômetro navegável. Eu achava que era só subindo e descendo o rio, não é de um lado para o outro também. O fato de você poder atravessar um rio navegando faz aquele trecho navegável. 1/5 do fluxo fluvial do mundo é o Rio Amazonas. Ele pega Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. Detalhe, eu já estive na foz do Rio Amazonas, no local onde ele chega no mar. O trecho, o braço de rio que eu peguei, de uma margem do rio, você não via a outra margem. Por isso que quando os conquistadores espanhóis chegaram aqui, eles chamavam Amazonas, né, que o Amazonas foi descoberto pelos espanhóis, de Mar Dulce, o Mar Doce. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, da Espanha, do sul da Espanha, você consegue ver a África. Se você vai em Dover, na Inglaterra, você consegue ver Calais, na França. No Rio Amazonas, de uma parte do rio, você não consegue ver a outra margem, tamanha largura dele. Tá? O Nilo é o mais longo do mundo? Tem essa controvérsia aí em relação ao qual rio é o mais longo do mundo. Por quê? O Nilo, ele é um rio que já determinaram direitinho onde que ele nasce. O Amazonas está numa briga danada até hoje. Então, tem autores que consideram o Amazonas como o rio mais longo do mundo, sim. Tá? Mas o mais caudaloso é certeza. Certinho? Vamos lá. E aí, a Amazônia brasileira, que é onde eu quero chegar. O nosso foco está nisso aí, ó. 60% do território nacional. Então lembra, a Amazônia tem, o Brasil tem 60% da Amazônia. E o Brasil, 60% dele é região amazônica, 4.769.000 quilômetros quadrados. 20 milhões de habitantes. Vocês viram o dado que foi divulgado semana passada da população brasileira? 240 milhões de habitantes, se não me engano. Olha o tantinho de gente que tem na Amazônia. Densidade populacional da Amazônia, 3,67 indivíduos por quilômetro quadrado. Eu peguei Goiás aí para a gente comparar. Goiás tem 20,64 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? O lance é o seguinte, essa população ela não está homogeneamente dispersa, tá, gente? Senão você teria que andar 4 quilômetros para chegar na casa do seu vizinho. O que eu tenho na Amazônia? Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá, parte do Mato Grosso, parte do Maranhão. Então eu tenho região norte, parte da região nordeste e parte da região centro-oeste. Eu morei numa região do Mato Grosso que é divisa de Cerrado com a Amazônia. Tá? Eu morei 700 quilômetros para cima de Cuiabá durante 6 anos, um lugar, ó, uma bosta de lugar.
Peguei 5 malárias lá, é um lugar bem interessante de se morar, é uma região de garimpo de diamante. Hoje já não tem mais o garimpo como principal foco de ganho da cidade, mas eu conheci bem a Amazônia. Eu estive em Mamirauá, que é uma reserva ecológica maravilhosa no alto do Amazonas. É fantástico lá. A gente ficou 11 dias lá e eu fiquei 11 dias assim, poxa, nasci para ficar aqui. Mas eu gosto de sala de aula porque na Amazônia tem 2 problemas que eu não gosto. A umidade é muito alta e não tem ar-condicionado. Na minha casa também não tem, mas pelo menos está fresquinho aqui. Tá? A floresta amazônica é uma floresta latifoliada úmida. O que é latifoliada? Folha larga. Tipos de vegetação presentes na região florística amazônica segundo o IBGE. Eu peguei a classificação do IBGE, que é a mais recente. Eu tenho floresta ombrófila densa, a floresta que gosta de sombra densa. Floresta ombrófila aberta. Floresta estacional sempre verde, ela está sempre com folhas, as folhas são perenes o ano todo. A campinarana, você conhece isso? Campinarana é uma região onde você tem uma parte alagada durante o ano, você pode ter áreas abertas nessa campinarama, tá? Então, esse aí é o perfil da floresta amazônica, peguei no site do IBGE também, mostrando uma coisa bem interessante. A altura das árvores aqui. O que vocês estão vendo? Copas que chegam a quase 40 metros de altura, mas tem vários estratos de floresta. Tá? Lembra do livro que eu falei agorinha para vocês lá, A Vida na Copa da Floresta? Pois é, o autor do livro, ele fala que depois de, passou acho que 15 anos na floresta pesquisando isso, ele descobriu que a maior biodiversidade de florestas do tipo floresta amazônica está na copa e não no solo. Por quê? Esse solo aqui, ó, ele é muito sombreado, muito úmido. A umidade lá, gente, chega a ser opressora, dá a impressão que você está numa sauna. Para quem nunca pegou calor úmido, o calor seco de Goiânia é maravilhoso. Por quê? Você vai andar um pouquinho, você transpira, o suor evapora, rapidão. Em local de calor úmido, o suor fica impregnado na roupa, você não consegue refrescar, certo? Porque o suor não evapora, a umidade do ar é muito alta. Então, essa região próxima ao solo aqui, ela é muito úmida, muito quente, certo? E aqui eu tenho uma umidade menor e maior insolação. Aí a gente tem que pensar numa coisa. Se eu tenho esse perfil, tanto de clima quanto de biodiversidade, eu tenho uma área ali onde a velocidade de decomposição é muito alta. Se você vai na Amazônia, eu presenciei isso, tá? Se você vai na Amazônia e cava, você vai fazer um buraco no chão da floresta, né? Você descobre uma coisa. Tem uma camada de 1,5 metro a 2 metros de serrapilheira. O que é serrapilheira? Humus. Humus. Tá? Matéria orgânica em decomposição. Aí depois você tem uma camada de 1 a 3 metros que é solo, terra, pedra moída. E abaixo disso você tem areia. Toda a planície amazônica era uma região chamada Mar dos Charaés. Aí o que aconteceu? A placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa de Nazca se chocaram. Você tem o levantamento da Cordilheira dos Andes e o isolamento dessa planície, que aos poucos começa a ser coberta por sedimentos. Então ele era um fundo de mar cheio de areia e começa a ser coberto por sedimentos que vai formar esse solo de 1 a 3 metros que eu falei. Essa floresta, gente, ela tem uma característica muito peculiar, que ela se autonutri. As folhas que caem da copa da floresta aqui, os animais mortos, eles chegam no chão, entram em decomposição e esses nutrientes voltam para a própria floresta. Ela é uma floresta autorregulável, autossustentável. Então, a riqueza dessa região, e eu vou repetir essa informação várias vezes ao longo da aula, não é o subsolo. Não é o que está no subsolo. A riqueza da região é a própria floresta. Certo? Floresta latifoliada úmida. E esse perfil aí é o que vocês estudam nos livros mais antigos e nos livros de geografia, onde ele classifica aqui a floresta
por mata de terra firme, onde nunca tem inundação, mata de várzea ou mata de terra baixa, a mata de igapó, que é aquela mata inundada pelo período de chuvas, que a gente sempre vê no Globo Repórter, o pessoal mergulhando no meio das árvores e tal. E essa planície, olha que interessante isso aqui. Eu peguei essa figura não só para mostrar essa classificação, que também é usada em alguns livros, mas para mostrar isso aqui, ó. Sedimentos terciários de terra firme, solo sedimentar recente de várzea e abaixo disso é areia. Então, essa depressão amazônica, onde é a planície amazônica, onde corre, né, a bacia do Rio Amazonas, ela é essa área aqui, ó, que é uma área relativamente nova do planeta. Tanto é que se você pegar na internet informação lá sobre o histórico da Amazônia, você vai ver que a Amazônia é uma floresta que se formou no período Eoceno. E Eo é novo, período novo. É uma das regiões mais novas do país, certo? Principais riquezas, repito, a riqueza da floresta está na própria floresta. A biodiversidade, eu tenho ali espécies vegetais e animais com potencial farmacológico ainda desconhecido. Para aí, presta atenção aqui em mim. Tem uma área da farmácia hoje e uma área da botânica hoje chamado etnofarmácia, etnobotânica. Eles vão nessas regiões e pegam o conhecimento de nações indígenas, de nações quilombolas, que vivem ali, que já fizeram todo um trabalho de pesquisa experimental a respeito das propriedades farmacológicas disso e vão trabalhar em cima disso. Tá? Em cima disso. Tem uma empresa no mundo, eu já mencionei isso para vocês, chamada Pentafarma, que ela só produz medicamentos à base de toxinas animais e vegetais, de produto vegetal e animal. 70% dos medicamentos de uma farmácia hoje são ou foram derivados de plantas. Tá? Espécie de uso culinário, açaí, cupuaçu, guaraná, castanha do Pará, entre outros. Certo? Açaí em Goiânia virou moda, né? Toda esquina tem uma açaiteria e é um alimento muito, muito, muito bom. Tá? Em termos energéticos, em termos de vitaminas, etc. Cupuaçu eu já não gosto muito, não, mas o pessoal gosta. Tal. Guaraná, eu me lembro no Mato Grosso a gente comprar bastão de Guaraná. O pó de Guaraná que vocês que estudam pro Enem aí tomam pó de Guaraná até falar chega, né? Até ficar ligadão, a gente comprava um bastão, parecia um charuto gigante, uns 30 centímetros, sei lá, e ralava ele na lima para poder tomar o pó de Guaraná. Tá? Os minerais, nós temos a cassiterita, de onde é extraído o estranho, a bauxita, de onde é tirado o alumínio, o nióbio. Nossa, vocês estão vendo aí de uns 10 anos para cá a briga que está sendo por causa do nióbio, né? O estanho, ouro, gás natural, entre outros recursos. A região que eu morei no Mato Grosso é uma região de garimpo de diamantes, tá? E tinha algumas regiões, por exemplo, Juína. Eu me lembro de Juína. O diamante que era retirado do solo em Juína era o diamante que eles chamavam de diamante industrial. Ele não tem um uso para joia, então ele é mais barato. Ele é usado em broca de dentista, né? Em lixa, etc. Eu lembro que nós, lá da região do Mato Grosso que eu morei, a gente media a quantidade de diamantes por quilates. Então, você pegava um diamante de 3 quilates, 16 quilates, uma pedra de 16 quilates, para você ter uma ideia, do tamanho da unha do meu dedinho aqui, ó, da unha comida do meu dedinho. Tá? Em Juína, eles pegavam quilos de diamante, só que era um diamante de uso industrial, não tinha muito valor assim para a indústria de joias. Esse diamante industrial, ele fica aqui, o diamante bonitão que vai virar joia vai todo embora. Problemas. E eu fiz aí, não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, uma linha do tempo da exploração da Amazônia. Tá? Uma linha do tempo. Final do século XIX, porque até então, a Amazônia, ninguém queria ir para lá. Fazer o quê? Não tinha nada. A colonização no Brasil ela começa pelo litoral. Né? E o litoral, lá da Bahia até as capitanias, o ciclo da cana, tudo aquilo que vocês estudaram na história. No final do século XIX, com a industrialização, começa a exploração da borracha. 500 mil pessoas migram para a região amazônica, gente, entre 1870 e 1900.
500 mil de pessoas migra para lá para trabalhar na exploração de borracha. É construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré para escoar a produção de borracha. Ciclo da borracha. No começo do século XX, começa a concorrência com a Ásia, porque as sementes da seringueira elas são roubadas no Brasil e levadas para a Malásia, que era uma colônia inglesa, e começa a produção da borracha lá. Tem um novo ciclo da exploração da borracha na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, ele lança a campanha, Getúlio Vargas, né, na época da Segunda Guerra, era o presidente do país e tal, ele lança a ideia da marcha para o oeste, quando começa a abrir a região norte para colonização, para exploração. Detalhe, vamos lembrar uma coisinha? Brasília foi construído nos anos 60. Goiânia foi um pouquinho antes. São cidades planejadas. Qual que era a capital de Goiás até então, do estado de Goiás? Cidade de Goiás. Perto de Goiânia é uma coisinha assim, certo? O porquê disso? Vocês já estudaram isso na história? Para abrir essas regiões para exploração, para colonizar essas regiões. Tá? Essa marcha para o oeste aí, que começa na era Vargas e se estende depois de muito tempo, nós vamos ver aqui, ela primeiro foi incentivada para entrar pelo norte e depois começou pelo centro-oeste, né? Com a construção de Goiânia, Brasília e tal. Para vocês terem uma ideia, até começo do século XX, para chegar em Cuiabá, era melhor você ir por rios do que por estrada. Tá? Fim da Segunda Guerra Mundial, fim do segundo ciclo da borracha. Então eu peguei algumas imagens aqui para vocês verem. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, diz que morreu tanta gente na construção dessa estrada aqui, que eles falaram que para cada dormente morria uma pessoa. Para cada dormente onde assentava os trilhos morria uma pessoa. Ela foi feita para escoar essa produção de borracha. Tá aí, ó, fotos da época, essas madeiras que são os dormentes, tá? A construção da época, né? O pessoal fazendo os acampamentos ao longo. Você pode ver, ó, derrubava uma área de floresta muito estreita para passar a ferrovia ali no meio. Gente, trem, eu não sei se vocês sabem, trem tem um problema, você não pode ter subida. A subida tem que ser, se tiver, muito leve. E aí eu estou falando uma planície, né? Então seria o ideal para escoamento. Aí o pessoal na inauguração de um dos trechos, os políticos da época aí, mostrando a inauguração de um dos trechos da Madeira Mamoré. Vocês estão vendo que é uma coisa bem precária, né? Para a época. O seringueiro, na época, extraindo o látex, né, da seringa, da seringueira, eles com as bolas de borracha cozidas, que eram levadas posteriormente exportadas para outros países, onde tinha produção industrial. Isso é uma imagem curiosa. É uma imagem de uma cidade chamada Fordlândia. O Henry Ford, na época, ele promoveu e patrocinou a construção de cidades na Amazônia para a produção de borracha para Ford, que era usado nos pneus dos carros, né? Então isso aí é uma cidade hoje, é chamada Cidade Fantasma, mas lá tem 1.200 habitantes até hoje. A cidade de Fordlândia, que foi construída em padrões europeus. Tá? Não parece aquelas casinhas norte-americanas, né? Um jardinzinho envidraçado e tal. Hoje ela está praticamente abandonada, tem muitas ruínas lá, é uma cidade fantasma, é um ponto turístico. Eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou começar, vou até anotar aqui, a partir dessa questão da Amazônia aí, do século XX. Então deixa eu anotar aqui, planeta, Amazônia, 1966. 1966, só lembrando a parte política, estávamos em ditadura militar, tá? Então vou continuar na próxima aula a partir disso aí. Agora vocês vão abrir as câmeras para eu ver vocês ou não? Só o Matheus? O povo tá de pijama? Só você que é corajoso, Matheus. Ó, Israel, de camisetinha, de boa, em casa. Eu tô de roupa de dar aula. Eu fico com uniforme de trabalhar mesmo.